Hoje a gente vai falar da Caloi Explorer Expert, um dos modelos mais pedidos por vocês aqui no canal. Então, bora pro vídeo! Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e hoje então, como já anunciado, nós iremos analisar a Caloi Explorer Expert. Essa que é a versão mais top, da bicicleta de entrada da Caloi. Para quem ainda não sabe, quem está começando agora nesse mundo do ciclismo, saiba que a Caloi tem sim versões ainda mais abaixo da linha Explorer, porém as bicicletas consideradas mountain bike, indicadas para trilha leve, pedal urbano, passeio, estradão, etc., até mesmo algumas trilhas técnicas, começa na linha Explorer. Nós já falamos aqui sobre a Comp, inclusive eu gravei ela pessoalmente, deixar o card aqui para te assistir caso ainda não tenha visto, vale a pena conferir, a bicicleta está muito bem montada, mas hoje nós falaremos então da versão mais premium desse modelo, que é a Expert. Eu queria muito trazer esse vídeo lá na Climb Bikes, que é a parceira aqui do canal. Esse vídeo é oferecido pela loja, mas infelizmente, graças a problemas de logística, o vídeo vai ser gravado da forma convencional, como normalmente fazemos aqui. Eu analisando a bicicleta e passando imagens para vocês. Depois da Expert, então, da Explorer Expert, vem a linha Elite, que aí já são bicicletas intermediárias, que tem também em carbono, mas começa com quadro de alumínio. Caso tu não tenha visto falar dessa bicicleta, tem já a análise da Elite de alumínio, que eu vou deixar também aqui no card para te assistir. Todos esses vídeos são realmente bem interessantes para ti que está procurando uma bicicleta de determinados valores. Falando em valor, a Expert ela está custando R$ 4.980. Praticamente R$ 5.000 ali de preço sugerido no site da Caloi. É um valor razoavelmente alto, a gente está falando de uma bicicleta de entrada, embora tenha bons componentes, é uma bicicleta realmente bem montada, como nós veremos agora no decorrer dessa análise, mas R$ 5.000 e bicicleta de entrada são palavras que até pouco tempo atrás não entrariam na mesma frase. Então a gente conseguia ali por R$ 5.500, R$ 6.000 bicicletas intermediárias. Hoje a gente está falando aqui de uma de entrada, embora seja a versão mais top da linha. Mas vamos seguir aqui. Agora a gente vai seguir na análise realmente detalhada. Claro que depois da tua inscrição, a gente está a menos de 1.000 inscritos do sorteio. O sorteio também vai ser apoiado pela Climb Bikes, então já é bacana que o Instagram deles, Climb Bikes Torres, está na descrição do vídeo aqui, vai ter Black Friday lá. Fiz um vídeo falando sobre isso, para que tu não crie expectativa de um produto que dificilmente vai ser encontrado. Black Friday no Brasil não é fraudulenta, porém a gente precisa seguir algumas regras, a gente precisa entender o mercado. E caso tu queira saber um pouco melhor sobre isso, também vou deixar o vídeo aqui no card para ti. Hoje está com bastante vídeo no card, eu sei, mas é porque realmente o conteúdo aqui do canal está cada vez mais integrativo, está cada vez se ligando mais. Então, para que tu não fique de fora desses assuntos, para que tu não fique sem entender o que está acontecendo no mundo do ciclismo, como eu já te pedi, te inscreve no canal e ajuda a gente a chegar nos 15.000 inscritos. Aproveita também que vai ter o lançamento da Sense agora dia 5 de novembro, a live do canal, vai estar, o link vai ser disponibilizado aqui na comunidade do canal, mas caso tu não consiga acompanhar a live por estar estudando, trabalhando, enfim, qualquer outro compromisso, não te preocupa, é só seguir o @bikemundo.junior lá no Instagram, que a gente vai fazer postagens dos lançamentos assim que eles forem anunciados. Eu vou cobrir o lançamento da Sense e vou postar lá tudo que for vindo de novidade. Tudo que eles falarem na live, eu posto foto do modelo e vou então anunciando os preços e grupos e assim por diante. Então, sem mais delongas, seguiremos com a análise. O quadro é exatamente o mesmo da Explorer Comp, até porque essas versões Comp e Expert não são realmente variáveis do quadro. O quadro é o mesmo, o que muda são os componentes. Então, isso faz com que a linha tenha então realmente uma linha. Essa versão Explorer tenha duas subversões, que é a Comp, que eu já trouxe aqui, e a Expert que estamos vendo. Quadro de alumínio, cabeçote tapered,
O suporte de freio a disco é o mesmo da Cannondale Trail, que ele é removível e tem um sistema de fixação que tende a manter a frenagem mais rígida. Ele é boost com eixo 12 por 148. Isso são características de quadros intermediários. Então a gente se assusta um pouco com o valor de R$5.000 ali de cara, assim, mas se tu for analisar o quadro dessa bicicleta por si só, desconsiderando os componentes, já se trata de uma bicicleta que não está num nível de entrada. A gente está acostumado a ver bicicleta de entrada que às vezes tem a caixa de direção tapered. Nesse caso, além da caixa de direção tapered, cabeamento interno, etc., a gente tem eixo boost. Então é uma bicicleta que tem uma possibilidade de upgrades que ainda não foi vista nas demais bicicletas aqui do Brasil. Então, sim, talvez essa bicicleta, dentre de todas as caras que estamos vendo hoje no mercado de bicicletas de entrada, talvez essa seja a que mais vale a pena o investimento. Não estou dizendo que está barata, estou dizendo aqui que, apesar do preço alto, ela ainda vale bastante a pena. A suspensão dela é uma RockShox Jude, ela tem 100 mm de curso, já é tapered, tem trava no guidão, e ela não é boost, ela tem eixo 9 mm por 100, então é aquela suspensão comumzinha ali, a suspensão simples, né, que a gente tem, embora a Jude seja muito boa. Não é a ar, é a Jude hidráulica, então é a versão mais básica da Jude. RockShox, ninguém tem o que reclamar, é uma suspensão razoavelmente pesada, isso é verdade, porém funciona muito bem, alta durabilidade, manutenção barata, ela trabalha muito bem. Então, assim, dentro do mercado de suspensões de entrada, a Jude é uma das melhores, acompanhada também da Santur XR32, que é a suspensão que eu uso. Falando nisso, eu estou trocando de suspensão, então a minha está disponível à venda. Se tu quiser conversar melhor sobre isso, quiser comprar ela, enfim, ver questão de preço, etc., me chama lá no chat do Instagram, lá no direct do @bikemundo.junior, que eu já deixei aqui, e também na descrição do vídeo, que a gente conversa melhor, e para inscrito eu dou um desconto bem interessante. Então, vamos seguindo. Os aros são alumínio parede dupla da Rod, o Black Rock 29 por 23C, ou seja, a largura interna do aro é 23 mm, que segue aquela tendência de aros mais largos para comportar pneus mais largos e atender essa demanda de trilhas mais técnicas, porque pneus mais largos têm um arrasto maior em estradão, são mais pesados para subida, mesmo que seja de Kevlar, vários TPIs e tal. Inclusive, ó, se tu quer entender um pouco melhor sobre pneus, porque às vezes a gente fala aqui, 2.2 é largo, 2.1 é melhor, etc, cravatura, blá blá blá, é muita informação. Tem outro vídeo aqui no card sobre pneus que eu tenho certeza que tu vai entender tudo sobre eles e vai saber tudo que eu tô falando aqui. Mas, seguindo, como o quadro é mais largo a traseira, ele permite também pneus bem mais largos. Possivelmente um 2.4, 2.5 dá para pôr nessa bicicleta. Isso facilita bastante, aumenta muito o conforto e a aderência em trilhas bastante técnicas. Então, caso tu compre essa bicicleta e pense em pedais com trilhas mais pesadas, tu pode sim colocar um pneu mais grosso. Os cubos são Shimano True Axle, a única informação que tem aqui. Bem possivelmente, assim como as rodas e os pneus são os mesmos, o pneu aqui, ó, V-Rubber MT100 Small Block. É um pneu bom, é um pneu bem interessante, apesar de entrada, é uma marca muito boa, não é tão conhecida aqui no Brasil como, por exemplo, Shaoyang, Pirelli, etc, Kenda, mas é uma marca importada muito boa. Como eu estava dizendo, as rodas, inclusive os raios que são de inox, são as mesmas da versão Comp. Nesse caso aqui, então, a gente não tem mudança. Não é algo ruim, não é um ponto negativo, porque as rodas da Caloi Comp são rodas muito boas. Então, nesse caso aqui, eles preferiram com certeza investir mais em suspensão e transmissão, que a gente vai falar agora, do que mexer em roda e aumentar ainda mais o preço sem ter um ganho realmente considerável. Então, isso eu acho bacana da Caloi. Câmbio traseiro, passador, câmbio dianteiro, cassete e pé de vela são Deore 2x10. Deore 20 velocidades, temos 11 por 42 no COG traseiro, então no cassete, aliás, né? 11 no menor COG, 42 no maior. A coroa vem com 36 e 26, então tem uma boa redução para subidas e tem também uma velocidade final bem interessante, muito similar ao 34x10, por exemplo, no caso da SLX, que eu uso no caso, né? Porque normalmente vem 32x10 na velocidade mais pesada. A corrente é uma KMC X10, é uma corrente que eu já falei várias vezes aqui sobre a marca,
é uma das melhores marcas abaixo da Shimano, né? É quase que uma paralela a nível da Shimano. Então, não te preocupa que essa corrente podia ser Shimano. Podia, mas só ia aumentar o preço. A qualidade da KMC está no mesmo nível da Shimano, então não te preocupa com isso. Guidão, alumínio 760 milímetros de largura. É um guidão bem largo, eu já falei aqui que pode ser um ponto negativo, mas de certa forma não é. A única parte negativa desse guidão é que se tu for pegar, por exemplo, o tamanho 17, que tem uma altura ali em torno de 1,70, esse guidão vai ser largo demais. Para ti o ideal é até 730, 720 milímetros. Isso é facilmente corrigido cortando as pontas do guidão. Então tu tira ali 2 milímetros de cada lado, fica com 720. Porém, naquela concepção de bicicleta pronta, nesse caso não seria, tu teria que fazer uma adaptação. Não é nada absurdo, é bem simples de fazer, mas nesse caso então é um ponto positivo para pessoas mais altas e também para quem prefere trilhas mais técnicas desde que não sejam muito fechadas, porque guidão mais largo deixa a bicicleta mais aderente, te torna um piloto mais seguro em cima da bicicleta. Então isso é um ponto positivo e não é só, né, não é um guidão perfeito, digamos assim, mas ele é muito mais interessante do que ao contrário. O suporte de guidão ele tem 70 mm de comprimento e 7 graus de inclinação. Pode ser usado tanto positivo quanto negativo. É interessante vir com 70 mm porque a bicicleta com uma mesa mais curta te ajuda nas descidas e também te deixa com um pouco mais de conforto nas estradas, ou seja, para subir não é tão legal assim, porque a bicicleta tu fica um pouco mais para trás do que o normal, ela fica com os braços mais perto do peito, isso tende a te deixar um pouco mais para trás e a bicicleta pode acabar meio que ficando com a frente solta. Mas para todo o restante é mais interessante. Eu usava a mesa de 100 mm, agora estou usando uma de 70 do mesmo tamanho dessa daqui que vem na Caloi. A minha diferença é que ela é 10 graus de inclinação, então é pouca coisa de diferença, mas muda muito a pilotagem. A bicicleta fica bem mais na mão, tu te sente muito mais seguro, enfim, realmente muda muito. Então, baita ponto positivo aqui para a Caloi, vim com esse suporte de 70 mm. As manoplas são velo, o movimento de direção só diz aqui que é integrado, provavelmente é uma submarca da Caloi ou algo do tipo, talvez um Neco, que é muito usado nas bicicletas aqui do Brasil. E os freios são MT-200 hidráulico. Não é uma surpresa, na verdade, por usar Deore na transmissão, eles poderiam adotar um Deore MT-400, que na verdade não é Deore, é Alívio, mas enfim, um freio MT-400, um MT-500, um M4100 de repente, Deore, só porque isso aumentaria muito o valor da bicicleta e sairia um pouco da proposta de ser uma bicicleta de entrada top, porque é isso que ela é. Ela tem um componente que não é de entrada, que é a transmissão. A gente sabe que a transmissão Deore é intermediária, seja 20, seja 22, seja 11, seja 12 velocidades, ela é intermediária. Então a gente tem uma bicicleta de entrada, com uma suspensão muito boa, é de entrada ainda, mas é muito boa, e com um grupo intermediário. O quadro tem características de bicicleta intermediária também, e ainda assim o preço fica ali nos R$5.000. Como eu disse, não é barato, mas é muito bem-vindo. É uma opção, sim, muito interessante, que eu com certeza iria nesse caso. Falando nisso, as fotos que estão passando aqui para vocês são da vermelha, porque para mim é a mais bonita. O grafismo é simples, é bem clean, eu achei até simples demais, bem sinceramente, acho que a Caloi poderia ter caprichado um pouco mais, só que é uma bicicleta, querendo ou não, bonita. A Caloi Comp, que parece ainda mais sensal, digamos assim, nas fotos do que essa daqui, pessoalmente é muito bacana. Eu fiquei, digamos que, mexido quando eu vi a bicicleta pessoalmente. Então, por foto é um pouco complicado, até aí no vídeo também fica um pouco aquém do que a gente espera, mas é uma bicicleta bonita sim, tá numa cor bacana, vermelho, bem vibrante, acho que tem ainda assim um ar de bicicleta um pouco melhor do que a Comp, apesar do quadro ser o mesmo e o grafismo também ser bem semelhante. Selim é um CL Royal, é o Vivo Ergo, o modelo dele, canote de selim 27.2 por 400 mm. A gente já viu muitos aqui no canal reclamando de 27.2, que é um canote muito fino e tal, preferem o 31.6, mas o canote mais fino, eu já expliquei, ele tende a tornar a pilotagem um pouco mais confortável. Não dá suporte a canote retrátil, a gente sabe disso, só porque um canote retrátil bom é caro. Então, dificilmente a pessoa vai comprar uma bicicleta de entrada pensando em, por exemplo, colocar um freio 4 pistões, SLX e tal, porque não casa uma coisa com a outra. Tudo bem, esse quadro aceita upgrades,
Se tu quiser pôr uma relação fechada SLX, até um XTR, tu consegue colocar porque o quadro comporta. Mas não é a proposta da bicicleta, para isso existe a linha Elite. Então, de toda forma, é uma bicicleta que permite muitos upgrades, mas ela tem ali aquele ar de não, essa bicicleta ela ainda permite upgrade, porém ela é mais voltada a pessoas entusiastas, amadoras, etc. Nada muito competitivo. E a geometria da bicicleta, que é um dos pontos fortes, é o ângulo da caixa de direção de 69 graus. A gente sabe que desde ali 2020, no caso no início desse ano, a gente tende a ver bicicletas com um ângulo da caixa de direção de 70 graus para baixo. Nesse caso, 69, eu acho que é um ângulo de caixa de direção muito interessante. Como eu falei, vai deixar a bicicleta bastante ágil para as descidas, para trilhas técnicas, para as curvas, e ela não vai atrapalhar em estradão, até porque o ângulo da caixa de direção para estradão não muda quase nada, não faz muita diferença. Ele ajuda a deixar a bicicleta melhor para transpor obstáculos. Como em estradão não tem obstáculo, então não vai fazer tanta diferença. Para a subida, o ângulo da caixa de direção mais aberto tende a tornar a frente da bicicleta, a dianteira ali, a roda dianteira, um pouco mais solta. Então é comum tu subir com a bicicleta meio que fazendo assim. Nesse caso, como não é muito menor que 70 graus, isso provavelmente não vai acontecer. Se acontecer, vai ser bem pouco. Aí, caso a tua trilha seja mais voltada a subidas, tenha bastante subida e nem tantas descidas assim, ou por exemplo, subida mais técnica e uma descida mais em estrada, eu te sugiro trocar o avanço para um avanço um pouco mais comprido para que fique mais projetado sobre a suspensão. Assim tu evita essa dianteira bamba e evita que a bicicleta tende a empinar enquanto tu está subindo. Pessoal, hoje a análise foi bem simples, é isso que eu tinha para dizer para vocês. A Caloi Explorer Expert está com preço razoavelmente alto sim, não vou defender marca aqui jamais, mas dentro do que ela oferece, acho que ainda está de acordo. Não foi só a Caloi que subiu o preço, a Oji subiu também, provavelmente a Sense vai subir também, enfim, é aquela velha história, oferta e demanda. Tem muita gente comprando essa bicicleta sem nem sair da fábrica ainda, ou seja, tu vai na loja, como por exemplo na Klein, tu consegue comprar essa bicicleta na pré-venda. Então se a fábrica vai, por exemplo, entregar 100 bicicletas, às vezes 60 dessas bicicletas já foram vendidas antes mesmo de chegar na loja. Isso é meio que loucura, esse momento que a gente está vivendo é muito atípico. Eu estou no ciclismo há mais de 10 anos, 14 anos por aí, e nunca vi nada desse tipo. Então a gente está num momento bem atípico, as marcas, as lojas, nem os consumidores sabem direito como agir. Acontece que realmente, se todo mundo quer, o produto acaba ficando escasso, e se fica escasso, sobe o preço. Isso não é uma regra somente do ciclismo, tudo está assim, telefone, computador, carro, apartamento, enfim. Tudo que é comercializado, a gente viu, por exemplo, a grande alta do arroz, todos os alimentos subiram bastante também, porque o pessoal está consumindo muito mais do que é capaz de ser produzido. Isso é normal. Esperamos que logo isso tudo se acalme, as coisas abaixem um pouco os ânimos ali e os preços tendem a retornar. Mas, por enquanto, a nossa realidade é essa. Então não adianta discutir, xingar a marca e tal, porque a culpa não é da marca, não é tua, não é minha, é de todo o mundo. Isso não é exclusividade do Brasil. Em todo o mundo as coisas estão mais caras. Quem compra coisa pela AliExpress, por exemplo, já comentou aqui no canal que comprou, por exemplo, um câmbio lá Deore por R$300 e hoje está, sei lá, 450. Então, lá na China, isso não é culpa da Shimano, não é culpa aqui da Sense, da Oji, da Soul, enfim. A culpa é do mercado, a culpa é da economia global. Então, eu peço que tu tenha paciência, que tu tenha calma. Se tu tem esse dinheiro para investir nessa bicicleta, vá em frente. É uma compra justa, é um produto honesto, muito bem servido, tenho certeza que vai te atender muito bem, que tu vai se apaixonar pela bicicleta. Caso não tenha ainda, espera um pouquinho, Black Friday tá aí. Claro que esse tipo de bicicleta dificilmente vai ser encontrado por preço baixo, porque como eu disse, está super escasso. Mas talvez tu consiga montar uma bicicleta, ou tu consiga comprar algum componente para melhorar a tua, caso tu já tenha uma e queira trocar para uma melhor. Enfim, tudo se dá jeito. Eu só te peço agora que tu clique nessa bolinha para te inscrever. Tem um vídeo sugerido de cada lado para te assistir. Tenho certeza que um deles vai ser do teu agrado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilha esse daqui lá no canal do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, para ajudar a gente a continuar crescendo. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.